Você já se viu numa situação em que se perguntou: será que essa pessoa está me enrolando? Pois é exatamente isso que vamos tentar desvendar juntos. Nesse quadro incrível chamado Desafio da Dissimulação, você terá a chance de mostrar se consegue identificar quando alguém está dissimulando. Agora, muita atenção, mas muita mesmo, porque vamos assistir a uma entrevista instigante. Escute atentamente e tente descobrir se o entrevistado está nos levando na conversa. Lá vem o Mário para conduzir a entrevista. Boa sorte e que comecem os jogos. Queremos reforçar que nossos convidados do Desafio da Dissimulação não são atores, e as opiniões expressas podem não refletir a verdade. Eles gentilmente toparam participar desse desafio como um exercício divertido para testar habilidades de detecção de dissimulação. Tudo bem, Lucas? Tudo bom? E aí, nascido e criado na parada inglesa? Nascido e criado na parada inglesa, agora com um pequeno também que tô criando lá também. E me diz uma coisa, o que tem de bom lá na parada inglesa? Olha, eu acho um ambiente bem familiar, assim, mesmo a padaria desde que eu nasci, mesmo o parque desde que eu nasci, a ciclofaixa, o shopping Center Norte, que pra mim também é um dos melhores shoppings aqui da Zona Norte. E tudo é perto. Pra gente, né? Ao mesmo tempo é longe do centro, pra gente que é da Zona Norte é perto do Horto, perto do Parque da Juventude, então eu gosto bastante. Mas quando você fala que tudo é perto mesmo? Perto andando ou perto de carro? Perto, 5 minutinhos de carro. 5 minutinhos de carro. 5 minutinhos de barco. Recentemente eu comprei uma bicicleta para colocar meu filho, então agora é tudo de bicicleta. Vou no mercado, levo ele, vou no Parque da Juventude, coloco tudo na bike e a gente pega a ciclofaixa. E aí é pra fazer uma atividade junto ou você também está pedalando de uma forma mais esportiva, rodando uma quilometragem maior? É mais para passar um tempo com ele, né? Os dias passam devagar quando tem que distrair ele. Então eu ponho na bike, a gente pedala 40 minutos, parece que passou 5. E ele se diverte bastante, então faz um exercício e distrai o menino ao mesmo tempo. E lá, geralmente, o que mais você faz na parada inglesa para se divertir? Olha, atualmente é muita coisa relacionada a ele. Muita coisa relacionada a ele. Tem um teatro perto lá da Praça Campos de Bagatelle, que eu costumo levar ele, o Parque da Juventude e os avós, né? Que também eles são de lá da região. Então é mais ou menos essa rotina. Eu tento introduzir uma rotina para ele até se acostumar, então a gente sempre segue esse mesmo padrãozinho. Vai no parque, almoça no avô, depois vai no teatrinho e volta para casa. É aquela agenda definida de Agenda pai e filho. definida, de pai e filho. Se sai da rotina, ele fica até nervoso. Fica nervoso? Fica. É mesmo? Fica um pouco. E como ele demonstra nervosismo para você? Ele é muito alegre, né? Então ele entra no carro quando a gente pega da escola, ele canta, ele pede música, ele dança. Então quando ele entra meio quieto, eu já é estranho. Eu falo, filho, o que aconteceu? Daí se ele não responde, eu falo, brigou com o amigo, ou tá nervoso aqui que tá no carro com o pai. Ou seja, ele entrou no carro, você já está analisando ele. Já tô analisando. E ele é de câncer, né? Então ele é bem expressivo. Quando ele não gosta de alguma coisa, ele não Tá na cara. Tá na cara. Tá na cara dele. Lucas, qual a sua opinião sobre o relacionamento afetivo no ambiente de trabalho? Eu acho que desde que os superiores tenham ciência do relacionamento, não haja um conflito de interesses, eu acredito que possa ser conciliado. Não vejo óbice no relacionamento. Quando você diz desde que os superiores tenham ciência, explica melhor. Desde que haja a ciência, por exemplo, começou um relacionamento entre dois colegas, eles vão ao RH ou ao seu gestor e explica que começaram a se envolver afetivamente, né? Se isso pode implicar de alguma forma no desempenho no trabalho deles, para que as medidas internas sejam tomadas. Mas você acha que realmente é necessário? Porque a pessoa pode ter ficado uma, duas, três vezes e ainda não é um relacionamento afetivo sério. Como é que você vê? Se não chega a ser um relacionamento muito sério, então não tem essa necessidade de notificar. É mais no sentido de começar a engatar um namoro, que pode virar um noivado, alguma coisa mais concreta, assim. E por que você acha que tem que notificar, avisar a empresa? Eu acho que tem que notificar a empresa para a empresa ter ciência que
pode haver uma troca de informação entre os dois, não às vezes de forma voluntária, às vezes de uma forma inconsciente, eles podem estar gerando prejuízo para a empresa. E quais os prejuízos que você acha que pode ter tanto para o casal quanto para a empresa? Mas no sentido de produtividade, né? Às vezes, se eles são muito próximos, eles podem de repente perder mais tempo nesse relacionamento do que produzindo para a empresa. E na troca de informações confidenciais também. Às vezes são áreas que não têm esse contato tão grande, mas que uma troca de uma informação pode acarretar num desvio, por exemplo, de um relatório ou de alguma coisa interna para a empresa. Se você fosse chefe de uma área e identificasse um casal com relacionamento afetivo, como é que você lidaria? Chamaria os dois para conversar, talvez junto ao RH ou setor de compliance da empresa, para verificar qual a melhor forma de conduzir essa situação. Se a decisão fosse sua, de decidir pela melhor forma, qual seria? Eu acho que seria no sentido de estipular os limites do relacionamento e até mesmo, dependendo do cargo, trocar de áreas dentro da empresa, fazer um rodízio, de repente, para não ter essa proximidade todos os dias. E você acha que a empresa ela pode proibir o relacionamento afetivo? Entendo que sim. Entendo que a empresa pode sim proibir se ela entender que pode gerar prejuízo para a empresa. E esse proibir é que se existir um relacionamento afetivo, vocês serão demitidos? Ou se existir um relacionamento... Não pode existir o relacionamento? Eu acho que não pode existir. Se de repente vier a existir, pode resultar numa demissão sim. Uma demissão por justa causa. E como as pessoas fazem? Porque elas passam a maior parte do seu dia no trabalho. Como é que elas podem se proteger disso? Se elas começarem um relacionamento afetivo, olha, às vezes é o caso, se elas entendem que pode resultar numa justa causa, não comunicar ao gestor. Às vezes no sentido de se ver somente fora do escritório, algo nesse ponto, mas não comunicaria à gestão para não perder o emprego, né? E você já teve um relacionamento afetivo no trabalho? Sim, já tive sim. E como é que você lidou com isso? Não relatei para o gestor. Não relatei para o gestor. Como ela trabalhava no compliance do escritório, eu achei que de repente se eu comunicasse poderia vir a perder espaço dentro da área que eu atuava. E o que fez você pensar dessa forma? A chefe dela era muito rígida, então ela não gostava desse tipo de relacionamento, ela não meio que permitia. Então, eu, por medo, optei por não contar. E depois, teve algum momento que isso foi revelado? Não. Ela acabou trocando de escritório e acabou caindo no esquecimento, não vi necessidade de comentar. E hoje você pensa que esse foi o melhor caminho, que você tomou a melhor decisão? Não. Eu gostava muito dela, então, de repente, se eu tivesse tomado outras medidas, hoje poderia estar até casado com ela, de repente, ter filhos, mas por conta de não ter contado, hoje a gente não tem contato mais nenhum. E você acha que isso, na época, comprometeu você, abalou você de alguma forma? Sim. Eu fiquei muito chateado quando ela saiu do emprego e a gente perdeu o contato. Não sei se afetou meu rendimento na empresa, mas eu fiquei alguns dias bem chateado. E por que você é contra o relacionamento afetivo na empresa? Porque eu acho que afeta a produtividade. Eu acho que afeta a produtividade dos profissionais que estão atuando. Mas exemplifica que tipo de impacto na produtividade vai ter? Por exemplo, eles podem passar mais tempo namorando do que trabalhando. Fazendo 2, 3 horas de almoço, saindo para fazer algum passeio juntos e acaba afetando um pouco a produtividade dentro do escritório. Mas se forem de áreas diferentes? Daí poderia ser estudado, poderia ser pensado desse modo, né? Mas a princípio eu sou contra. Eu acho que mesmo de áreas diferentes, a pessoa consegue sair da área que ela tá para conversar. Hoje em dia tem WhatsApp, tem outros canais que você pode perder muito tempo conversando e não trabalhando. Agora, se você sendo contra, se surge um relacionamento afetivo no ambiente de trabalho, se você ficou sabendo, como é que você lidaria? Olha, se o poder de decisão estivesse na minha mão, eu proibiria.
Proibiria totalmente, justamente para não afetar o desempenho na área de trabalho. Mas você denunciaria uma situação como essa? Se eu presenciasse, sim. Se eu presenciasse e visse que estava afetando o desempenho, eu levaria para o compliance. E por quê? Para não afetar o desempenho da área que eu trabalho, para não vestir a camisa da empresa, né? Eu acho que eles têm que ficar sabendo. Mas se fossem pessoas próximas a você, que já têm uma relação de amizade, você denunciaria? Daí eu acredito que eu conversaria primeiro com eles, para verificar se está afetando o desempenho deles. E dependendo da resposta deles, eu levaria ou não para o compliance. Agora, se eles tivessem um desempenho ótimo na empresa, trabalhassem muito bem, atingissem todos os resultados, você acha que a demissão seria o melhor caminho para a empresa? Talvez não, talvez trocar de área dentro da empresa para que eles não tivessem tanto contato, para como eles são bons profissionais, para não efetuar o desligamento deles. E você já teve um relacionamento afetivo no ambiente de trabalho? Não. Teve a chance de ter um relacionamento afetivo? Sim, sim. E o que fez você tomar a decisão de não ter? Há o medo de ser repreendido dentro do ambiente, de perder o emprego, daí me fez ficar um pouco receoso. E você pensou em ter o relacionamento? Pensei. E pensou em esconder esse relacionamento? Pensei também, mas por medo, optei por não seguir em frente. Tinha alguém na empresa que sabia desse relacionamento? Sim. Sim, porque geralmente era em happy hours, né, que nós nos encontrávamos, então tinha muita gente que presenciava, a gente conversando com maior proximidade, então a gente ficava muito exposto. E você pediu para alguém esconder para você esse relacionamento, não comentar? Eu pedi a descrição. Dentro do ambiente eu não gostava que comentassem o que acontecia fora do escritório. E aí, deu para sacar se tem dissimulação? Agora é a sua vez de entrar nesse jogo. Pegue seu celular e aponte a câmera para o QR Code que está na tela. Participe do desafio online e descubra se você é bom em identificar dissimuladores. Ah, e tem mais. O vencedor vai levar o livro de simulados para casa. Show de bola, não? Fica de olho porque o grande resultado vai sair na nossa live daqui uma semana. Boa sorte e mãos à obra!